Mas é engraçado, eu tenho pensado muito sobre gratidão, sabe? E eu tenho percebido, por incrível que pareça, muitos dos meus conteúdos do Reels que eu fico vendo, eu estou numa fase horrível de só vir coisa ruim. E coisa ruim que eu digo é só crítica à igreja. Acho que porque eu preguei a sério, porque a igreja me feriu, e eu tive que pesquisar muita coisa, cara, o meu algoritmo tá horrível, tá muito zoado. E aí, para ajudar os meus amigos, ficam me mandando meme, essas coisas que também não ajudam muito, né? E o que eu tenho visto, até caiu no meu feed outro dia, pessoas falando mal do estilo worship, né? Do tipo, cara, isso é coisa de menininha, o estilo worship não faz nada, não adora ao Senhor, porque o hino da harpa era uma parada máscula e tal. E eu fico pensando, eu falo, cara, que autoridade as pessoas têm para decretar se isso é bom ou é ruim, se é de Deus ou se não é, sabe? Porque a gente vive num tempo muito cruel, cara. Muito cruel com os compositores, muito cruel com os músicos, muito cruel com o artista, muito cruel com o pastor, muito cruel com as ovelhas. É tudo muito down, é tudo muito para baixo. Você acorda, bom dia, e a pessoa já está com aquela cara fechada. O que tem de bom? Né? A paz do Senhor, a paz nada, estou nervoso hoje. E a gente tem vivido um tempo de muita opressão. Eu não sei se vocês percebem isso na vida de vocês, na rotina de vocês, mas o que nós temos percebido aqui na igreja, nós que trabalhamos aqui, parece que as pessoas estão cada vez mais opressas, cada vez mais oprimidas, cada vez mais depressivas, cada vez mais angustiadas, e muitas vezes a igreja é o reflexo disso. Antigamente a gente tinha louvores como Ron Kenoly, que você tinha metais e era muito louco. Hoje você já não tem, já parece que eu não sei o que aconteceu. E o que eu tenho falado para o Senhor é: Senhor, que o Senhor ache no meu coração o espírito grato. Porque às vezes a gente, como ser humano, nós tendemos a olhar as coisas que nós não recebemos. A gente pede tanto para Deus, tantas coisas, e muitas coisas não acontecem porque Ele é bom e quer nos preservar, mas a gente fica bolado, fica bravo, fica chateado com Deus, do tipo, como assim o Senhor não me deu? Como assim o Senhor não abriu essa porta? Como assim o Senhor não fez isso? Sabe, como se nós pudéssemos compreender o coração de Deus, ou então quem Ele é. E lendo a Bíblia outro dia, eu caí num salmo que falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês, que é o Salmos 103, versículo 1 a 11, eu queria ler com você. Se você puder abrir a sua Bíblia lá no Salmos 103, nós vamos ler do versículo 1 a 11. Se você está aqui, acompanhe. Não vai ter ali, não dá para falar acompanhe, porque eu não mandei PPT para a galera. Então abra a sua Bíblia aí, Salmos capítulo 103, versículos de 1 a 11. Diz assim, posso ler? Ou quer que eu espere mais um pouquinho aí? Pode ler? Vamos lá, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que da tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante em nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Você sabe o que significa bendizer? Falar bem. Bendizer é você exaltar, falar bem, glorificar, ou seja, é você magnificar o Senhor, e tudo que há em você, exalte o nome do Senhor. É isso que o salmista quis dizer. E esses salmos, ele foi escrito num contexto onde o salmista estava muito doente, e havia sido curado de forma sobrenatural.
A presença de Deus chegou até a ele, trazendo cura, salvação, o livrando da morte. Ele estava tão agradecido por aquilo, e ele escreve esses salmos. A sua enfermidade, que talvez fosse um vexame para a sua vida, a sua enfermidade que talvez o separasse daqueles que não eram enfermos, daqueles que eram sãos, foi removida. Então a sua vida se torna extraordinariamente boa, uma vez que ele pode ser inserido à sociedade, poder viver novamente com os seus amigos e com os seus familiares. A sua vida foi redimida. Quando nós lemos no versículo 4, literalmente, a Bíblia diz lá no versículo 4, ele foi redimido da cova, ou seja, ele foi liberto da morte. E quando nós confiamos em Cristo, nós precisamos achar motivos para agradecer. Sabe, às vezes a gente é tão impactado com o testemunho dos outros. Porque fulano viveu isso, porque ciclano viveu aquilo, porque a história desse cara é extraordinária, e a gente esquece aquilo que Deus já operou nas nossas vidas. Sabe, eu tenho pensado muito, eu tenho falado muito para o Senhor: Senhor, não me deixe esquecer das coisas que eu já vivi, porque essa é a tendência do ser humano. A bênção chega, e nos atinge, a gente fica feliz naquele momento, e a nossa vida ela continua, e de repente quando a gente sente falta de alguma coisa, a gente pede para Deus e Ele não dá, por qualquer razão que seja, a gente começa a questionar: será que Deus é bom? Será que, esse Deus de amor é amor mesmo? Porque Ele está vendo a minha aflição, está vendo a minha dificuldade e não abre as portas. Então nesse salmo nós podemos ver vários motivos pelo qual o salmista agradece, que hoje nós podemos usar parte desse capítulo para achar gratidão no nosso coração, para que nós possamos novamente voltar os nossos olhos ao Senhor e começar o nosso dia agradecendo. Sabe, eu creio que Deus quer que nós tenhamos um relacionamento de intimidade com Ele, mas hoje o que é alimentado por podcasts, por tantas coisas, é um Deus servo, o Deus que vai te servir, o Deus que vai fazer tudo aquilo que você quer. Essa não é a realidade. Eu acho que eu sou um bom pai, e eu não dou tudo aquilo que o meu filho pede. Deus não vai te dar tudo que você pede, porque Ele é um bom pai. Então quando não acontecer, que você não vire aquele filho ingrato, mas que você possa se relembrar daquilo que Ele já fez na sua vida. Eu quero ler com vocês alguns trechos desse versículo, para que você anote, e que você se lembre, quando você sentir falta, talvez Deus não esteja me ouvindo, talvez Deus tenha me esquecido, deixa eu lembrar o que o salmista viveu, e o que eu posso aplicar na minha vida. Primeiro, Ele é quem nos perdoa, e isso é o mais lindo de todos, porque se não fosse o perdão, não haveria reconciliação, não haveria vida nova, não haveria, eternidade. Ele nos perdoou, e isso é lindo. No versículo 3 diz: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. O sinônimo de iniquidade nós podemos ver como perversidade, depravação, maldade, ódio, hostilidade, e esses todos sinônimos muito comuns na sociedade nos dias de hoje. Se eu falar aqui de perversidade, nós podemos lembrar de feriados que nós temos no Brasil, onde nós celebramos a perversidade basicamente, onde nós batemos palma para a depravação moral, física, sexual. O perdão dele é muito mais profundo do que o nosso, e Ele que perdoa as nossas iniquidades, Ele é quem perdoa a nossa depravação, Ele é quem perdoa os nossos erros, Ele é quem perdoa os nossos pecados mais terríveis, é Ele quem faz isso. Sabe, nós como pessoas, humanos, temos muitas vezes muita dificuldade de perdoar o próximo. A gente sempre, eu até fui num podcast ontem e falei sobre isso, sobre como a gente gosta de guardar a ofensa. É um ambiente seguro, eu tenho o direito de ficar ofendido, eu tenho o direito de estar bravo, eu tenho o direito de estar angustiado, porque em um determinado momento, quando bem parecer bacana, ou o momento apropriado, eu vou esfregar na cara da pessoa que me machucou, o quão errado ela estava. Imagina se Deus agisse dessa forma com a gente. Imagina se Deus jogasse na nossa cara, na minha cara, os meus erros.
Meu querido, eu não teria a moral de subir aqui para pregar e para falar nada, porque eu sou um cara cheio de pecado, eu sou um cara falho, tão falho quanto qualquer um aqui dentro, mas graças a Deus que o perdão dele é muito mais profundo do que o nosso, né? Não é aquele perdão, eu te perdoo, Nando fez alguma coisa contra mim, eu te perdoo, mas cara, vive lá, eu vivo aqui, e é isso, cada um segue seu rumo. Não, Jesus não, cara, Jesus te perdoa e fala assim: eu quero você mais perto, deixa eu te abraçar, deixa eu cuidar, deixa eu te amparar, deixa eu mostrar o quão bom eu posso ser para você na sua vida. E esse é o perdão. Por esse amor tão imensurável é que nós podemos ver que muitas vezes é impossível entender aquilo que Deus está fazendo. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso, esse é o Deus que nós servimos. Então aqui no primeiro ponto eu falei que é Ele quem perdoa. Guarda isso no seu coração, porque o que eu vejo hoje Satanás fazendo muito comum, de forma muito prática, é tentando colocar na cabeça do cristão que o pecado dessa pessoa é pesado demais para ela ser perdoada, que o pecado dessa pessoa é profundo demais para ela poder ter uma vida e uma vivência com Deus. Às vezes a religiosidade ela cria duas versões do Evangelho: o Evangelho para o santo e o Evangelho para o pecador, o Evangelho para o heterossexual e o Evangelho para o homossexual, o Evangelho para o que é são e o Evangelho para o que é doente. Não, o Evangelho é um só, e serve para todos, cara. O perdão do Senhor é para todo mundo, é para todos, é para aquele que é mais sujo e para aquele que talvez esteja vivendo uma vida mais tranquila. O perdão do Senhor é para todos, e graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. E esse é um dos motivos mais lindos de nós termos a gratidão do Senhor, porque é pelo seu perdão que nós fomos redimidos e resgatados. Mas o salmista também diz que Ele é quem cura. No versículo 3 ele diz que cura todas as suas enfermidades. Cara, nós temos acesso ao médico mais extraordinário que já existiu e existe no mundo. Na medicina nós temos especialistas em áreas diferentes, né? Você tem lá o obstetra, você tem a ginecologista, você tem o neurologista, você tem o oftalmologista, mas cada um é especialista em uma área. E no Brasil, se você for ver, existem pelo menos 55 especialidades médicas registradas aqui no Brasil. Mas nós temos acesso livre e gratuito a tratamento daquele médico que é o mais top que existe. Não existe uma única área que Jesus não é extraordinariamente extraordinário para te curar. Eu mostrei aqui, eu compartilhei com o Murilo, de um rapaz que vinha aqui na igreja, e ele era atleta, cara, professor de boxe, gosto muito dele. Ele se converteu aqui na igreja, e é um recém-convertido, mano, maluco no shape, lutador de boxe, professor, instrutor e tal, e ele foi acometido de um câncer muito agressivo, muito violento, e tomou, cara, todo o corpo dele, né? E um dia eu vim para a igreja, e eu sabia que ele estava em tratamento, ele teve que parar o esporte e tudo mais, e eu olhei, ele estava sentado naquele canto, e eu fiquei muito triste, cara. Eu cheguei em casa arrasado, a ponto de quase chorar. E a Erika falou: o que você tem? Eu falei: cara, eu vi o Samir, que dó, cara, que dó ver ele nessa situação, como o câncer destrói a pessoa, como a quimioterapia arrebenta, sabe, aquele cara saudável, e de repente completamente sem cabelo, sabe, amarelo, magro. E eu falei: cara, eu não aceito isso, eu vou começar a orar por ele, sempre que eu lembrar dele eu quero orar por ele. E eu comecei a fazer isso na minha casa. E um dia eu estava aqui, e eu senti de orar, e a gente fez um momento de oração por cura. E cara, quando isso acontece, eu nem lembro o que eu oro, né? Eu não lembro o que eu direcionei, a palavra que eu direcionei. Eu sei que eu orei, e beleza, e passou. E 2 semanas atrás ele me chamou, e ele falou assim: irmão,
eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus me curou. Aí ele contou o testemunho. Ele falou assim: lembra naquele domingo que você fez a oração por cura? Eu falei: lembro. Você falou que Deus estava limpando células cancerígenas do nosso coração, da nossa vida. E eu falei: é mesmo? Eu falei: eu não lembro. Ele falou: e cara, eu acabei de voltar do médico, e eu preciso te mostrar. Aí ele mandou a radiografia de dezembro. O pulmão dele completamente tomado por câncer, completamente tomado pelo câncer, e uma tomografia que ele tinha feito naquela semana, ele completamente limpo. E ele falou assim, e o que me chamou mais a atenção foi que ele falou assim: quando você estava orando, cara, eu comecei a respirar fundo, eu comecei a soprar tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, e eu senti que Deus estava fazendo alguma coisa, e Deus me curou. Gente, eu estou aqui no meu celular, depois quem no final do culto quiser ver as duas chapas, pode vir, que eu prometo que eu vou mostrar, está aqui no meu celular. E a mensagem, que é mais louca, ele fala assim: o médico não está entendendo nada. Ele falou: o médico não está entendendo nada, mas eu sei que Deus me curou e tal. Deus opera milagres, gente. Ele é o nosso Deus, é quem cura. Ele que tem os melhores tratamentos, o melhor método. E eu não sou contra a medicina não, viu, cara? Eu sou totalmente a favor. Deus é excelente a ponto de criar ótimos médicos, ótimos métodos para exercer a cura de diferentes formas. Mas Ele cura de forma sobrenatural também. A mulher do fluxo de sangue é uma resposta a isso. Pensa que aquela mulher vivia 12 anos com aquela enfermidade. A palavra de Deus diz que ela despendeu, ela gastou tudo aquilo que ela tinha, e ela já não tinha mais nada. Ela procurou os melhores médicos, e aquela hemorragia nela não parava. Só que uma mulher que sangrava, ela não podia estar perto de pessoas, porque ela poderia ser apedrejada e morta. Ela era considerada uma mulher impura para aquela época. E aí você pensa, 12 anos essa mulher tendo que viver completamente isolada dos seus amigos, isolada dos seus familiares. A gente não sabe se essa mulher tinha filho ou não, mas ela estava completamente isolada. E aí ela encontrou uma brecha, porque ela ouviu falar no nome de Jesus, ela ouviu dizer que Jesus curava. Então ela vem no meio da multidão, e por detrás da multidão ela toca na orla das vestes de Jesus, e Jesus sente que dele saiu o poder, e ele pergunta para os discípulos: quem me tocou? Os discípulos: pô, como assim quem te tocou? A gente está no meio de uma muvuca, a galera te pressionando aqui, quem te tocou? Não dá para saber quem te tocou, todo mundo está te tocando. E ele fala: não, alguém me tocou diferente, porque ele entendeu que saiu o poder da vida dele. E naquele instante, aquela mulher é curada, e ela tem a sua vida restaurada em vários aspectos. No aspecto físico, porque ela não mais estava doente, ela estava curada. No aspecto emocional, porque ela poderia ser inserida novamente na sociedade, a sociedade, voltar ao convívio, fazer coisas que mulheres faziam normalmente. E também espiritual, porque a palavra de Deus diz, o relato da Bíblia diz que, quando termina o versículo, ele diz: mulher, a sua fé te salvou. E essa palavra salvou é da mesma raiz de curou, ou seja, não só uma cura física, uma cura emocional, uma cura espiritual, mas uma salvação para a eternidade. É isso que Deus faz, e é esse Deus que nós servimos, que nós não podemos banalizar. Então, o que eu quero dizer com isso? Comece a exercer fé, para que você ore pelas pessoas. Está tudo certo se você vier para mim e falar assim: pastor, você ora por mim? Oro, mas o poder não está em mim, o poder está nele. A mesma autoridade que eu tenho, o pastor Murilo tem, o Nando tem. É lógico que alguns têm uma unção de cura e está tudo certo, mas não fica correndo atrás de um curandeiro, cara. Corre atrás de Jesus. Talvez peça para Jesus te direcionar: Senhor, me mostra quem pode fazer uma oração por mim. Ou você mesmo, no seu filho, você é autoridade sobre o seu filho. Seu filho está doente, impõe a mão sobre ele lá. Fala: declaro cura sobre a vida dele em nome de Jesus. E Deus faz, porque Ele é quem cura. O salmista diz isso: quem cura todas as suas enfermidades. Mas Ele também diz: coroa de graça e misericórdia. Nós precisamos entender
qual a diferença entre graça, justiça e misericórdia. Isso é muito importante para que você possa entender o tamanho do seu Deus, tá? Quem aqui está aqui pela primeira vez hoje? Ah, que legal, sejam bem-vindas as duas. Eu não sei se vocês já frequentam a igreja, mas eu quero contextualizar para vocês a diferença de justiça, graça e misericórdia. Vamos fazer uma ilustração aqui. Existia um homem que tinha uma loja de carro. Então, um homem chamado Neymar, vamos falar do Neymar, foi comprar o carro. Ele escolhe o carro nessa loja, e ele negocia o valor, e aí ele deixa um cheque, porque o Neymar tinha dinheiro. Nessa minha história ele tinha bastante dinheiro. Na vida real eu não sei, mas na minha história ele tinha. E ele deixa um cheque lá, falou: irmão, dá 15 dias aí para compensar esse cheque, e tá lá, vai ser gol, vai ser beleza. Eu nem sei se esse Neymar da minha história era um jogador de futebol, mas enfim, ele estava lá e ele comprou o carro, deu o cheque, passou um tempo, quando foi para compensar o cheque, o Neymar teve um problema, e aí ele teve que sustar o cheque não compensou, ele estava com um carro que ele não pagou para estar com aquele carro, e aí o Neymar então decide ir até a loja e trocar uma ideia com o dono da loja. Esse é o cenário da história. Agora vamos falar sobre justiça, misericórdia e graça para que você entenda. No cenário da justiça, Neymar entrou na loja e o dono falaria para ele da seguinte forma: meu amigo, já que você não me pagou, eu vou denunciar você, eu quero meu carro de volta, eu vou te processar por danos, porque você pegou um veículo que não é seu, você não pagou, você me lesou, eu aquilo e tudo mais, você vai ter que, cara, pagar uma multa, você vai ter que fazer um monte de coisa. O cenário da justiça é esse, é você ter aquilo que você merece. Você comprou uma coisa que não pagou, não é mais seu, é meu, devolve, e ainda assim você pode sofrer consequências, porque você usufruiu por um tempo de algo que não é seu e você quebrou um acordo. Esse é o cenário da justiça. No cenário da misericórdia, o dono falaria para o Neymar: cara, eu sei que você se enrolou, e eu sei que você tem uma boa intenção, então, para não te prejudicar, eu vou deixar com que você fique com o carro, e eu vou ainda aliviar nas parcelas. Ao invés de dar um cheque à vista, eu vou quebrar para você aí em 24 vezes, para você pagar na moral, e vai dar tudo certo, e você vai conseguir viver em paz, não precisa carregar esse peso. No cenário da justiça, você tem o que você merece. No cenário da misericórdia, é você não ter o que você merece. O que o Neymar merecia nessa história? Devolve o carro. O que ele recebeu? Não, fica com o carro e eu ainda vou aliviar as parcelas para você. Gente, isso é uma história, não é verdade, tá? Só para deixar claro, porque depois vai que faz um corte na internet, cai na mão do Neymar me processa por calúnia e difamação, vai dar muito ruim. Mas o cenário da misericórdia é isso. E a palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor é a causa pelo qual nós não somos consumidos, porque todos nós éramos dignos de um só lugar: inferno. Todos nós somos pecadores, mas a graça e a misericórdia do Senhor nos resgatou, e pela misericórdia dele, nós não somos consumidos. Aquele que confessa os seus pecados e as suas transgressões, alcança a misericórdia, é o que a palavra de Deus diz. Mas no cenário da graça, ela vai muito mais profundo, porque graça seria o dono da loja chegar e falar assim: menino Ney, vem cá, cara, eu conheço você, fica em paz, está tudo certo, não precisa nem pagar o carro. Melhor, todo ano vem aqui que eu vou trocar o seu carro e você não vai pagar nada até a eternidade, está tudo certo. Se no cenário da justiça você tem o que você merece, no cenário da misericórdia você não tem o que você merece, no cenário da graça você tem o que você não merece. Essa é a diferença, e a graça do Senhor é isso. Quando nós falamos de uma coroa de graça, coroa é uma mostra pública de realeza, de autoridade. Quem que usa coroa? É só quem é um rei, uma rainha, quem realmente é importante, quem tem uma autoridade, ele coloca sobre a sua cabeça uma coroa
onde a partir daquele momento, a partir do momento que você entende a graça do Senhor, que Ele te aceitou e você aceita Ele como Senhor e Salvador, você passa a ser parte dessa realeza. Todos nós somos filhos do Rei. Você é filho do Rei. Toma posição nesse lugar. Toma lugar, sabe? Eu sou filho do Rei, é assim que eu vivo e é assim que eu vou viver. Ah, mas fulano de tal diz que eu sou uma mulher abandonada, que eu sou um homem fracassado, que eu sou um advogado sem cliente. Pouco importa o que as pessoas pensam. Você é o que Deus diz que você é. Você tem o que a palavra do Senhor diz que você tem. Você pode o que a palavra do Senhor diz que você pode. E é nisso que a gente tem que se apegar. Você é filho do Rei e você tem autoridade para fazer coisas grandiosas. Ele nunca vai te tratar com justiça. Se tem uma coisa que Jesus não faz é nos tratar com justiça. Nós que somos filhos, nunca vamos. Ele é um Deus de justiça. E no dia do juízo final, a justiça vai cantar para aqueles que foram infiéis, foram desleais, negaram o nome de Cristo. Mas para nós, que um dia entregamos o nosso coração, é graça, meu irmão. É graça, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, todos os dias, o tempo inteiro. E a maior prova de amor que você poderia receber, você já recebeu, a graça do Senhor. Mas em quarto, o salmista diz que ele é compassivo e bondoso. Em uma outra versão, ele é misericordioso e compassivo. Mas como nós já falamos sobre misericórdia, eu vou deixar a bondade, bondoso no lugar. Vamos lá, versículo 7 e 8. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é bondoso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Essa declaração, ela tem um sentido geral, mas nós precisamos concordar que essas qualidades ajudaram muito o povo de Israel. Vamos lembrar aqui, quando Moisés estava libertando o povo. A gente não tem paciência com aquele que pensa diferente. Imagina Moisés lidando com um povo que só reclamava. Imagina Moisés, depois de ter liberto o povo, cara, milagre atrás de milagre. As 10 pragas, quando nós lemos, nós vemos subindo o nível. Então no começo os mágicos até conseguiam acompanhar o ritmo dos milagres de Moisés. Mas chegou um tempo que eles falaram, não dá, isso aqui a gente não dá para fazer, não consigo fazer. E foi subindo, e o povo viu que era a mão do Senhor os livrando. E aí beleza, fez com que Faraó deixasse o povo ir, já é um milagre. Chegou na frente do mar vermelho, o mar fechado. E agora, Senhor? O Senhor foi, criou o caminho, abriu o mar, o povo passou a pés enxutos por aquele lugar. Os egípcios foram passar, morreram. Uau, Deus é incrível, Deus é tremendo. Daqui a pouco começa a reclamar que não tem maná, que não tem comida. Deus manda maná. Deus manda maná do céu. Todo dia tinha pão. Todo dia eles tinham alimento. Ah, mas está enjoativo. Eu queria algo mais, eu queria carne, então toma as cordonizes. Eu queria água, bate na rocha, sai água, mas a água está amarga, deixa a água. Meu irmão, era só reclamação. Uma única coisa que Moisés pediu, eu vou lá em cima falar com o Senhor, vocês ficam aqui quietinho, não façam besteiras, eu já volto. Quando Moisés volta, o que o povo está fazendo? Tocando tambor para o bezerro de ouro. Olha a paciência que Deus teve com aquele povo. Essa é a essência dele. E é por isso que ele não desiste de nós, porque nós teríamos desistido de nós mesmos. Você já não falou, cara, eu desisto, de novo eu caí nesse pecado, de novo eu cometi esse erro, de novo eu fiz isso. Muitos de nós sofremos isso, mas deixa eu te falar, Jesus não imputa a culpa sobre os seus ombros, nem você faça isso. Isso também não te dá um livre-arbítrio para você viver uma vida de pecado, tá, irmão? Mas o que eu quero te falar é que tenha uma vida leve, gere leveza no seu relacionamento com o Senhor. É isso que nós precisamos, porque Ele é paciente, Ele é misericordioso. Salmos 23:6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Olha que lindo, cara. O livro de Salmos tem coisas muito profundas. Bondade e misericórdia certamente. Ele não está falando talvez me seguirão, às vezes irá me acompanhar, não, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa tem que ser a sua oração, a sua história. Bondade e misericórdia certamente
me seguirão todos os dias da minha vida. Eu entreguei o meu coração para o Senhor, eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Deus é um Deus bom, mas Ele também é um Deus bonzinho. E aqui, cara, me gera um certo incômodo nos dias de hoje, algumas linhas teológicas que querem apontar Jesus como um bonzinho e Deus como bravo. Você já viu essa linha? Não é assim. Pastor Maurício, pastor Murilo, outras pessoas já devem ter visto aqui também. Não é assim que funciona. Eles são uma só pessoa. É a Trindade, é 3 em 1, meu amigo. Então Ele é um Deus bom e bonzinho, e eu falo isso no melhor dos sentidos, tá? Manja aquele pai que você olha, se admira, você fala, uau, que pai paciente, que pai amoroso, que pai gentil. Jesus, Deus tem todas essas características. Salmos, de novo, 86, 15, diz assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Quando nós pegamos o dicionário, ele define compassivo como que possui ou demonstra compaixão, que compartilha dos sofrimentos alheios, indivíduo compassivo, características de quem se compadece, de quem se emociona, e vontade de ajudar alguém numa situação de tragédia, infortúnio, compadecido, discurso compassivo. Deus é assim, Ele se compadece sim do que você está vendo. Não ache você que Deus está olhando o que você tem vivido, as suas dores, e não está nem aí para você. Não ache você que Deus está vendo as suas atitudes, a sua dor, o seu sofrimento, e está falando, é muito pequeno. Tem pessoas que sofrem muito mais. Tem pessoas na Índia, na África, que estão realmente passando por problemas profundos. Eu não me importo com o seu problema, não. Deus se importa sim com os seus problemas, Deus se importa sim com as suas dores, e Ele quer que você o veja como um Deus bondoso, compassivo, amoroso e um bom Pai, e Ele sempre vai te dar tudo aquilo que você precisa. Mas também diz, a quinta e última característica que eu quero falar, que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. A essência dele intervém, temperança e justiça com amor. A essência é quem de fato Ele é. Porque como eu disse lá, Deus não nos condena. Tampouco Ele separa o homem do pecado, né? Para Deus não existe o que nós podemos chamar de uma justiça crua. Não existe, isso não se aplica a Deus. E o Evangelho, quando dito na sua integridade, sem ser maculado, ele intervém e provê uma oportunidade universal para todo mundo. Isso que é o mais lindo. Porque o Evangelho da salvação é para todos aqueles, cara. Ele está disponível para qualquer um. Ele não está disponível para quem é de esquerda, ele não está disponível para quem é de direita, ele não está disponível só para o branco ou só para o preto, ele não está disponível para quem tem mais, para quem tem menos, é para geral, para todo mundo, cara. É para os católicos, é para os muçulmanos, está lá. Qualquer um tem acesso, qualquer um pode ter relacionamento com o Senhor. Mas 1 Pedro 4,6 diz assim: pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. E uma vez, em vez de condenar os homens, o amor de Deus separa completamente o homem do pecado. Ele nos afasta. E o que você precisa entender é que Deus não deixa de julgar quando há razões. O que esse texto mostra é que Deus prefere restaurar a aniquilar. Ele prefere a restauração do que a morte eterna. E o que eu quero falar para você com esse texto que nós lemos aqui, é que você tem motivos para agradecer. Você só precisa se lembrar. Você só precisa trazer à sua memória coisas que você já viveu. E se você talvez não se lembre, eu te dei 5 bons motivos aqui, para que você tenha gratidão no seu coração todos os dias. E adore ao Senhor e veja realmente como de fato Ele é. O Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus de graça, de justiça, que perdoa os nossos pecados e que não nos rotula pelos nossos erros ou pelos nossos pecados. Eu queria pedir que você feche seus olhos, por favor, e nós vamos orar aqui.
Primeiro eu quero conversar com você que entrou aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez, mas que talvez nunca tenha feito uma oração de entrega ao Senhor. Talvez você esteja assistindo online também e nunca tenha realizado essa oração, onde você verbaliza e fala para o Senhor: Senhor, a partir de hoje eu entrego o meu coração e eu confesso que o Senhor é o meu único Senhor e o meu único Salvador. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas coisas. O que Jesus está te dizendo hoje é que o seu passado não precisa definir o seu futuro, mas a sua decisão hoje pode influenciar diretamente onde você estará daqui a uns anos, ou quando Jesus voltar, ou quando você morrer. A decisão de entregar a vida para o Senhor é muito mais do que fazer parte de uma congregação, do que fazer parte de uma religião. É sobre fazer e ter um relacionamento de intimidade e profundidade com aquele que verdadeiramente te amou. E talvez para você seja muito difícil entregar o seu coração, porque você já entregou o seu coração para outras pessoas, e todas essas pessoas te frustraram, te machucaram, prometeram coisas e não cumpriram. Mas isso não é quem Deus é. E o que Ele está te falando é: entrega o seu caminho a mim, confia em mim, porque eu vou fazer grandes coisas. Ele diz: o dia que você entregar o seu coração a mim, entregar a sua vida para que eu seja o seu Senhor, você vai poder dizer com a sua boca cheia: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias, porque essa é a palavra de Deus, essa promessa é irrefutável, Ele não muda, Ele não volta atrás, Ele não negocia. Então eu quero perguntar se existe alguém aqui hoje que deseja entregar o coração para Jesus, que nunca fez essa oração e deseja fazer hoje, ou então talvez até tenha feito há um tempão atrás, mas nem sabe se foi uma entrega verdadeira ou não. Mas se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, para que Ele seja o seu único e suficiente Salvador, eu queria pedir que você levante a sua mão. Se existe alguém aqui, existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus hoje? Não? Amém? Eu não sei se existe alguém nos assistindo online, mas se existe, eu quero fazer essa oração com você. Eu quero que você escaneie esse QR Code que está na sua tela, e após isso que você entre em contato conosco. Mas repita essa oração comigo, fala assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Eu confesso o Senhor como o meu Senhor e o meu único Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados, e peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, quero falar aqui, você é um felizardo, porque a partir desse momento, o Espírito Santo está dentro de você, habitando em você. Você nunca mais estará sozinho. Quando Ele foi aos céus, Ele disse: eis que vou enviar um outro Consolador. E o Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele estará dentro de você, te consolando e te ajudando na sua caminhada. Mas eu queria falar com você que está aqui, que está nos assistindo online, que já é um cristão, mas que tem desenvolvido uma vida muito mais de reclamação, murmuração do que gratidão. Talvez a sua história seja pesada demais, talvez as suas lutas sejam muito difíceis, e eu não estou aqui minimizando ou menosprezando o que você tem vivido, mas eu quero te trazer à memória aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E é tempo de nós olharmos para o Senhor com um coração de gratidão, porque a gratidão abre a porta, a gratidão gera acesso. Você já se relacionou com uma pessoa ingrata? É terrível. Você faz, a pessoa não reconhece, não lembra, não valoriza. Mas quando nós nos relacionamos com alguém que é grato, o nosso desejo é estar cada vez mais perto, é ajudar mais. Eu não estou falando que é uma condição para que Jesus se relacione com você, não é isso, mas gratidão com certeza agrada o coração do Senhor. Por isso eu quero pedir que você fique em pé, todos nós, vamos ficar em pé no nosso lugar. E você no seu lugar aí, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, eu peço que você reflita
que você olhe para dentro de você e que você se pergunte: será que eu tenho tido uma vida de gratidão? Ou será que eu tenho sido ingrato, não lembrando aquilo que Deus fez na minha vida? E talvez esse seja o momento de você pedir perdão ao Senhor. Falar: Deus, me perdoa. Eu tenho infinitamente mais do que um dia eu pensei que eu teria. Eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho o Senhor morando dentro de mim. E o Senhor é mais do que suficiente na minha vida. Você tem a oportunidade hoje de fazer essa oração e se consertar diante do Senhor. Senhor, nós pedimos, Deus, em primeiro lugar, perdão. Perdão muitas vezes, Deus, por não nos lembrarmos de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Deus. Mas que nós possamos olhar, Deus, a partir de hoje para esses salmos, e que nós possamos encher o nosso coração de gratidão, porque nós temos um Deus vivo dentro de nós. Nós temos um Pai verdadeiro, um Pai realmente que se importa, um Pai realmente que cuida, um Pai realmente poderoso, Senhor. E eu peço, Deus, que essa gratidão esteja nos nossos lábios, e que através dessa gratidão outras pessoas sejam tocadas também por esse Espírito. Nós te agradecemos, Deus, por essa lição e esse aprendizado, e pedimos, Deus, que os nossos olhos não se desviem, Senhor, daquilo que realmente importa. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor nos dá infinitamente mais do que nós imaginamos, pensamos ou merecemos. Obrigado pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.